Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Aline, a gente está aqui para mais uma oficina do Projeto Dorcas. A gente está reformulando então o Projeto Dorcas e a gente está tentando trabalhar nessa modalidade mais online. De certa forma, assim, é um jeito que a gente achou para trazer coisas diferentes. As nossas oficinas são mais direcionadas para o artesanato e a gente quer entrar aqui na parte da culinária, algumas coisas que fica mais bacana de a gente fazer na nossa casa, tá? E na aula de hoje, a gente vai aprender a fazer uns waffles, ou waffler, como alguns falam, tá? Eu falo assim, inclusive. E o que a gente vai precisar para essa produção de hoje? Primeiro, farinha de trigo, tá? Da marca da preferência de vocês, tá? Eu nem me lembro qual que é essa que eu tenho aqui. Fermento para bolo, também da preferência de vocês. Vamos utilizar leite, tá? Eu gosto muito de usar leite. Tem pessoas que botam água na massa, mas o leite deixa mais fofinho. Então, é bem interessante vocês utilizarem leite. Ovos, tá? Uma coisa interessante é que o pessoal me pergunta, qual é a quantidade que tu usa? Isso varia. Olha só, esse ovo aqui, vocês podem ver que é de um tamanho. Esse aqui, ele é outro tamanho. Então, nessa receita eu vou dar uma quantidade mais ou menos exata, mas eu não uso, por causa dessa questão aqui, tá? Isso vai variar. Eu vou meiar o olho, se eu acho que a massa ficou muito seca, eu boto mais um ovo para ela ficar mais líquida. Enfim, conforme vocês forem fazendo, vocês vão criando esse olhar assim mais crítico para essa questão. Isso varia muito, tá? Nessa receita aqui, eu vou usar esses ovos maiores aqui, eu vou usar 3 ovos, tá? Gordura é opcional, tá? Eu vou usar uma colher de manteiga, mas não precisa. Vocês podem usar margarina, podem usar azeite. E se vocês não quiserem colocar gordura, não precisa. O que a gordura faz? A gordura deixa mais fofinho, não deixa tão seco. Então, se vocês querem fazer aí uma porção para vocês tomar um café ou para tomar um chimarrão, se não quiser, não precisa nem colocar gordura. Agora, se vocês quisessem fazer um pouquinho mais, sobrar um pouquinho, se não colocar gordura, ele vai ficar um pouquinho mais seco. Então, é interessante colocar uma gordurinha, tá certo? Vamos lá que eu vou mostrar pra vocês como é que faz essa maravilha aqui. Pessoal, aqui então eu já tenho tudo distribuído os meus ingredientes, tá? Aqui, aproximadamente 4 xícaras de farinha de trigo, tá? Aqui, esse pedacinho aqui que eu vou usar de manteiga, tá? Eu me esqueci de mencionar, mas pode usar 2 colheres de nata também, 2 colheres bem generosa. A gordura fica a critério de cada um, tá? 3 ovos, aproximadamente 200 ml de leite, tá? Mas, como eu comentei com vocês, se eu achar que vai ficar muito pesada a massa, vai ficar muito seca, então eu coloco um pouco mais de leite, acrescento um ovo a mais para ela ficar bem líquida, tá? Vamos começar então a nossa produção? Primeiro eu vou colocar aqui os 3 ovos. Vou misturar primeiro todos os líquidos, tá? Vou colocar o leite. E vou colocar a gordura. Não quer virar minha gordura. Vou acrescentar, então, mais ou menos aqui, ó, um copo americano de açúcar, tá? Normalmente, o açúcar, se eu coloquei em torno de 3 copos de farinha, eu vou colocar 1 de açúcar. Mais ou menos 1/3 da farinha eu coloco de açúcar, tá? Pode ser até menos, vai depender de como você gosta da sua massa, se mais docinha, se não tão doce. Tem pessoas que gostam de misturar com aquelas coberturas de sorvete, creme de avelã. Então, fica a critério de cada um, tá? Aqui eu tenho 1 copo de açúcar, que eu vou misturar, tá?
Coloquei aqui mais um pouquinho de farinha, ela ficou num ponto de bolo, ó. Mas eu não quero, eu quero ela um pouquinho mais mole. E eu ainda tenho um pouquinho de farinha aqui. Eu quero aproveitar toda essa farinha, porque vai me dar mais rendimento, tá? Então, eu vou colocar um pouquinho mais de leite nessa massa e vou acrescentar o restante da farinha, tá? Tudo meio a olho. Por quê? Porque eu cuido mais o ponto. Algumas farinhas, eu posso usar a mesma quantidade, mas elas vão dar ponto antes. Então, posso botar um copo de leite e elas vão dar o ponto antes, outras não. Então, vai depender também muito dos seus ingredientes. Por isso que eu não gosto de usar uma receita exata, porque ela pode não ter o mesmo resultado, tá? Misturei aqui, tem mais um pouquinho de farinha aqui, ó. Foi toda a minha farinha e vou colocar mais um pouquinho de leite, tá? E vou misturar. A minha massa, então, está pronta, bem o ponto que eu gosto, ó, bem líquida, só que ainda falta colocar o fermento. Eu sempre coloco o fermento por último, por quê? Porque logo ele já começa a dar efeito na massa. Então, agora eu vou preparar a minha torradeira ou a minha vafleira, ou se ainda eu quiser fazer tipo panquequinha americana, a minha frigideira. Eu vou fazer dessas 3 formas para vocês verem como é que fica cada uma delas, tá? E quando tiver tudo pronto, já ter aquecido a torradeira, a vafleira, a frigideira, daí eu coloco o fermento, porque daí ele já vai começar a agir, tá certo? Por enquanto eu deixo essa misturinha aqui descansando e vou organizar ali a minha vafleira e as outras coisas, tá bom? Então, já preparei aqui a minha vafleira, ó, levemente untada, tá? Já tá aquecendo aqui para receber os nossos waffles, tá? Levemente, tá? Só uma pinceladinha de gordura aqui, que é para não grudar, ó, não grudar. Então, nada de ficar banhado aqui, tá? Tem que ser só uma untada aqui, que é para não ter perigo de ficar tudo grudado a nossa massinha, tá? Já vou colocar aqui para vocês verem como é que fica. Vou deixar aquecer aqui um pouquinho e já vou colocar o fermento ali na nossa massa, tá? Eu pego uma concha, tá? Para colocar aqui. Normalmente eu coloco a medida de 2 conchas para essa vafleira aqui, tá? Vamos lá, já começou a dar o cheirinho, tá? O meu termômetro, quando começa a cheirar, olha só, que delícia. Olha quanto ele cresceu. E a gente vem e tira, então, esse waffle. Eu tiro com a mão mesmo, tá? Já estou acostumada. E tá prontinho o nosso waffle na vafleira, tá? Gente, agora na frigideira, tá? Também uma leve untada com o pincelzinho, tá? Vou ligar aqui o fogo. E aqui eu vou botar só uma concha da massa, tá? Porque aqui eu vou ter que virar. Dá um pouquinho mais de trabalho, né? Porque é mais manual. Mas eu vou colocar só uma conchinha, tá? E vou dar uma espalhadinha aqui na massa. Fogo não muito alto, tá? Pra ela dar aquela crescidinha e cozinhar de um lado.
tá cozinhando aqui, ó, uns ladinhos. Quem tem a habilidade de jogar pra cima pode jogar. Como eu não tenho, eu vou pegar com o garfo mesmo e virar. Opa! Ó, ela fica assim de um ladinho. É só deixar agora cozinhar o outro lado. Cuidadinho pra não queimar. Ainda tá cru. Ó. Prontinha, nosso waffle de frigideira ou a nossa panquequinha americana. E agora a nossa última opção, a torradeira. Gente, agora eu botei a minha torradeira aqui, ó. Já untei ela, tá? Igual a minha wafleira, tá? Com um pincelzinho ali, é só um pouquinho de gordura pra não grudar, tá? Vou esperar ela aquecer aqui e vou colocar também duas conchas de massa na torradeira, tá bom? Minha torradeira já aqueceu aqui, então eu vou colocar a massa aqui. 2 conchas aproximadamente eu vou colocar, tá? O pessoal já começou a cheirar, vamos lá, como é que tá? Nossa! Vamos lá? Será que eu consigo tirar com a mão como o waffle? Ui, olha só que delícia! Pessoal, aqui então tá a demonstração, ó. O meu waffle feito na torradeira, olha como a massa cresceu, tá? Bem fofinha, tá? Massinha de bolo maravilhosa, tá? A massinha feita na frigideira, eu rasguei ela aqui porque eu não me aguentei, eu tive que provar, tá? Ficou uma delícia. Nossa, o cheirinho aqui em casa tá maravilhoso, tá? Aqui ficou a panquequinha e o waffle na wafleira, tá? Ainda tem alguns aqui assando na wafleira, tá? E agora a gente vai para a hora do sacrifício, né? Que é provar essas coisinhas maravilhosas aqui. Pessoal, essa então foi a nossa receitinha de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Aproveitem com moderação. Espero que vocês tenham gostado de verdade, tá? Já ativem as nossas notificações, curta a nossa página no YouTube e compartilhe esse vídeo para mais pessoas experimentarem essa maravilha. E como dizia o nosso querido José Antônio do Anônimos Gourmet, voltaremos!